munícipe salense Júlio Rendel destacou nesta segunda-feira que o país viu uma grande evolução em vários sectores com a instauração do regime pluripartidário, mas recomendou que a democracia precisa de aperfeiçoamento para fugir um pouco da retória dos partidos. Em declarações à Rádio e TV Salão por ocasião do Dia da Liberdade e da Democracia, 13 de janeiro, Júlio Rendel sublinhou que as pessoas limitam-se a viver o seu dia-a-dia e não discutem as coisas com profundidade e aqueles que, de facto, têm uma opinião contrária ao poder instituído são taxados e catalogados conforme as circunstâncias. Houve uma grande evolução em Cabo Verde, com a instauração do regime pluripartidário, com a instauração da democracia pluripartidária e mesmo económica. Neste momento eu acho que a nossa democracia precisa de aperfeiçoamento, precisa de melhor qualidade para fugirmos um pouco àquela retórica de partidos. A nossa sociedade é pouco participativa, as pessoas limitam-se a viver o seu dia-a-dia, não discutem as coisas com profundidade e os poucos que de facto têm uma opinião ou dão opinião favorável ou contrária ao poder instituído são taxados e catalogados conforme as circunstâncias. Eu acho que de facto necessitamos mais que a democracia seja assumida por toda a população. Por exemplo, aqui no Sal, a massa crítica praticamente não existe. A sociedade civil é amorfa, não participa, apenas nas eleições é que há uma participação diminuta. Nestas últimas eleições autárquicas, o Sal teve quase 60% de abstenção, mais precisamente 57,7% de abstenção, o que é muito grave para uma sociedade que se diz democrática. Conforme a mesma fonte, mesmo no dia-a-dia, nas assembleias municipais são pouco participativas e os programas políticos apresentados, seja pelos partidos, pela Câmara Municipal ou pelo próprio Governo, não são explorados. E mesmo no dia-a-dia, as assembleias municipais são pouco participativas, a população não segue as assembleias, os programas políticos apresentados, seja pelos partidos, seja pela Câmara Municipal, seja pelo próprio Governo, não são dissecados, não são conhecidos, não são discutidos e ficamos nesta de ter uma democracia até certo ponto, não quero dizer de fachada, mas temos uma democracia muito fraca ainda em Cabo Verde, que precisa de evolução, precisa de qualificação, melhor qualificação e que haja uma distensão na sociedade para as questões sejam discutidas com melhor intenção e mais seriedade. Referiu igualmente sobre a perda do capital humano do país, que, segundo a mesma fonte, está na sua população, principalmente nos mais jovens, que têm encontrado como melhor saída a imigração. Os jovens têm que entender que o futuro do país está nas suas mãos. Se hoje, como jovens, não entenderem o passado, não conhecerem o passado de Cabo Verde, o presente e perspectivarem o futuro, saberem o que pode ser o nosso futuro, estamos a perder um grande capital, porque o capital de Cabo Verde está na sua população e nos seus jovens. Os jovens são a maior força que nós temos neste momento. É com alguma preocupação que eu neste momento noto que a melhor saída, em vez de encararmos os problemas do país de frente, a melhor saída é emigrar. Migrar sem perspectivas. Vai-se aventurar. Se der certo, ok. Se não der certo, paciência. E quadros bem formados que estão a sair do país, que não estão a ser aproveitados. A culpa pode não ser da juventude totalmente, mas é uma forma fácil de fugir aos problemas. Por sua vez, o munícipe Luís Delgado sublinhou que espera que um dia o país possa ter uma democracia sólida. A democracia ainda na Cabo Verde é um estado embrionário, né? A notícia começar agora e o nosso sonho é que num dia realmente não deve ser democrático, de uma forma
digamos, sólida, né? Ainda não tem algumas questões que é básico que funcionar, por exemplo, que é muito criticado, justiça. Que pode ter democracia sem justiça. Não é? Quando a justiça é mango, entre aspas, a democracia ainda tem chão ainda para virar para Cabo Verde. Está que o processo está em andamento, está a ver? É de uma forma natural. Agora, nós devemos chegar numa altura na Cabo Verde onde nós devemos ter uma nova, digamos, mudança qualitativa. Mal tive na 75, mal tive na 90, provavelmente na década de 30 isso vai ter que mudar profundamente. Ainda, quando falar nos próximos anos, nós devemos ter uma mudança qualitativa, que ainda tem um choque entre a nossa geração e a juventude. Mas a juventude, de uma forma geral, está muito bem. Tem uma minoria que tem direito. Muitas vezes não estou focado naquela minoria, não estou esquecendo as potencialidades dessa maioria de jovens.